apreciada desde lejos, fortaleza muy querida, apreciada desde lejos, con sus tristes nobles ruevas, mi tristeza va llevando, que los foresteros vienen, mi tristeza van llevando. Há 100 anos, o senhor Hiram Bingham descobriu a cidade perdida de Machu Picchu, no Peru. Após aparecer na revista National Geographic, as ruínas se tornaram uma das mais famosas e icônicas de nosso tempo. Curiosamente, o que poucos sabem é que 70 anos antes dessa descoberta arqueológica fantástica, mais ao norte, a floresta amazônica escondia um grande mistério e outra descoberta. Sob a densa floresta estavam as ruínas de Cuelap, que abrigavam uma civilização interessante. Na contramão de tudo, inacreditavelmente, seus habitantes tinham a pele branca. Neste vídeo, vou te mostrar a quase desconhecida e pouco falada civilização de um povo denominado de o Povo das Nuvens. A fim de relatar a notável descoberta, Crisóstomo enviou uma carta ao administrador regional. Uma cidade de tamanho assombroso, com uma incrível arquitetura. Com a repercussão da imprensa, cresceram os rumores sobre os tesouros ocultos da cidade que rapidamente atraíram aventureiros e curiosos. No entanto, a jornada à capital do Povo das Nuvens era perigosa e cheia de desafios. Nativos hostis, doenças, animais selvagens, corredeiras e uma selva tão densa que bloqueava o sol. A maioria desistiu, mas os poucos que chegaram às ruínas de Cuelap ficaram impressionados com uma visão inacreditável. O silêncio e o mistério no alto da montanha guardavam o último forte dos nativos. Cuelap está localizada nos Andes amazônicos, em uma área com vales profundos e penhascos cobertos por uma floresta nebulosa. Neste local estava o lar dos Chachapoya, um povo conhecido por seus bravos guerreiros e poderosos xamãs, cuja civilização floresceu de 800 d.C. até serem derrotados pelos Incas por volta de 1470. As tribos eram autônomas, viviam em casas redondas e se agrupavam nos lugares mais altos. Para os conquistadores espanhóis, era um povo exótico que vivia na sobrancelha da selva, nos limites da civilização andina. Eram os nativos com a pele mais branca e os traços mais graciosos dentre todos os habitantes originários daquelas terras longínquas. E as mulheres são as mais belas, quase como damas em sua distinta aparência. Chachapoya é um nome inca que significa povo que vive nas nuvens ou tribo no topo do mundo. O acesso a Cuelap é difícil, com estradas acidentadas e deslizamentos de terra, levando os exploradores a optarem por irem a pé ou de burro. Todos os anos, pelo menos um veículo acaba caindo em um dos precipícios. Para os que chegam, a visão é surpreendente. A cidadela fica na base de um imenso platô a 3.000 metros acima do nível do mar. Uma trilha antiga que leva ao topo possui uma escadaria de pedra bem inclinada que, por um tempo, estava coberta pela vegetação. Com a mata fechada crescendo ao longo dos séculos e o nevoeiro constante, a cidade fica quase invisível. Os camponeses locais, descendentes dos nativos incas, tinham conhecimento da existência de Cuelap, porém evitavam escalar a montanha e visitar o local. E é razoável supor que, desde seu abandono até sua redescoberta, pouquíssimas pessoas tenham explorado a cidadela. Ao redor de Cuelap foi erguido um paredão de rocha lisa com 20 metros de altura que se estende por uma área total de 6 hectares, delimitando o centro urbano. O complexo inteiro, incluindo terraços, tumbas e moradias, fica protegida por trás dos muros contra os invasores. Os construtores retiraram os blocos de pedras dos precipícios, ergueram o paredão, deixando apenas uma fenda que conduz a um corredor estreito para o interior da cidadela. Lá destacam-se as casas em formato arredondado, construídas lado a lado como bolhas da água. A floresta invadiu o centro da cidade. Raízes grossas racharam o calçamento,
derrubaram paredes e o musgo cobriu as superfícies, enquanto flores e vinhas bloqueavam as antigas ruas e vias públicas. Assim, quando os primeiros arqueólogos profissionais chegaram a Quelap, encontraram dificuldades em distinguir entre as ruínas construídas e as formações rochosas naturais, pois tudo estava envolto pela selva. Mas percebam o nível de conhecimento dessa civilização. Eles construíram mais de 400 prédios, quase todos com a mesma arquitetura circular, medindo entre 5 e 15 metros de diâmetro. Estima-se que a população possa ter chegado a 3.000 habitantes. Eles planejaram cuidadosamente cada detalhe. As casas foram posicionadas próximas umas das outras para oferecer proteção contra a chuva, sol e raios. Cada casa tinha 2 andares. O acesso ao andar superior era feito por escadas e algumas casas tinham terraços que permitiam a ventilação das moradias. A manutenção era frequente, o que explica a presença de um grande depósito de pedras no centro da cidade, fornecendo material para reparos conforme necessário. Essas pedras também eram usadas para consertar o calçamento das ruas e praças, além dos muros e dos prédios administrativos. Os Chachapoya não pagavam impostos a seus governantes, mas eram obrigados a trabalhar em obras públicas na cidade 5 vezes por ano. Aqueles que trabalhavam mais dias recebiam compensações como materiais mais baratos ou até gratuitos. Mas devemos nos perguntar, quem eram os habitantes de Quelap e o que eles temiam para construir muros tão altos? Qual era o propósito da cidadela? A resposta é um grande mistério. Especula-se que possa ter sido uma espécie de fortaleza que abrigava uma família importante, membros de uma dinastia ou até um poderoso chefe tribal. Alguns pesquisadores acreditam que Quelap era o centro político da civilização Chachapoya, embora algumas evidências sugiram que eles fossem uma sociedade fragmentada. Outra hipótese é que era uma defesa contra os povos Wari, que na mesma época tentavam expandir seus domínios para as áreas montanhosas centrais a partir da costa. Os Wari eram um povo guerreiro que costumava invadir as terras de seus vizinhos atrás de comida, riqueza e escravos. Provavelmente os Chachapoya enfrentaram os Wari repetidas vezes. Assim, Quelap era uma fortificação praticamente impenetrável para onde eles podiam escapar, suportar longos períodos de cerco e iniciar suas ofensivas. Os Chachapoya eram conhecidos por sua ferocidade em combate. Eles forjavam espadas com lâminas de sílex, escudos de madeira reforçada e armaduras de couro batido. Os Incas eram seus inimigos naturais e o grande número de crânios encontrados em um templo de Quelap são evidências de terem sido escalpelados e tomados como troféus de guerra. Os guerreiros Chachapoya usavam crânios de seus inimigos em volta do pescoço como forma de intimidação. Os crânios também adornavam o alto dos muros, fincados com estacas. Junto a eles, outros membros dos inimigos suspensos por cordas. Havia pernas, braços, genitais amputados, tudo para assustar os invasores. O sangue escorria pelo paredão como uma torrente escarlate. Com o tempo, a fama dos Chachapoya chegou até os espanhóis, que ficaram impressionados pelas façanhas de seus guerreiros e xamãs. Juan Polo de Ondergado, um chefe de expedição espanhol, escreveu em seu diário: "Os homens preferem enfrentar qualquer outra tribo aos Chachapoya, já que eles são conhecidos pela sua crueldade e pelos venenos que produzem. Ao se aproximar desses guerreiros, todo cuidado é pouco, pois mesmo as mulheres e crianças carregam dardos e setas envenenadas que disparam soprando enormes canudos. Um homem atingido por esse veneno tem a pele escurecida, seus órgãos incham, fica cego e morre em poucos dias enfrentando terrível agonia. Para esse veneno atroz, não há cura." As primeiras crônicas espanholas sobre o povo das nuvens comparam os Chachapoya a feiticeiros e bruxos, mestres na arte da ciência das plantas medicinais. Os xamãs tinham um amplo conhecimento de plantas usadas para curar e remediar ferimentos. Eles também compravam insumos de mercadores, especialmente contratados para esse serviço.
e os pagavam com valiosos cristais de quartzo escavados das pedreiras próximas. Os ossos dos antigos Chachapoya atestam o conhecimento medicinal dos xamãs. Agora, vejam bem, muitos deles passaram por cirurgias complicadas para fixar ossos e garantir a calcificação. Havia também cirurgias com um propósito místico. Uma abertura no crânio no ponto correto garantia uma percepção sobrenatural do mundo. A ideia era ver o mundo como ele realmente é, como uma percepção além do usual. Mas, então, a pergunta é, qual era a crença dos Chachapoya? Seus mitos eram repletos de deuses, monstros e demônios que habitavam o submundo, mas que podiam ser invocados para a nossa realidade. Os xamãs acreditavam em magia e feitiços, realizavam sacrifícios para agradar aos deuses a fim de garantir benefícios e obter seu favor divino. Mas essas práticas mágicas chegaram ao conhecimento dos religiosos que acompanhavam as expedições espanholas e preocuparam os clérigos. Temendo as práticas de bruxaria e feitiçaria, os sacerdotes eram frequentemente convidados a integrar as expedições espanholas. Esperava-se que fossem capazes de quebrar os feitiços, romper maldições e afastar os temidos malefícios dos xamãs. Para intimidar os Chachapoyas e também aumentar a importância, usavam símbolos religiosos entre os conquistadores. Estátuas, cruzes e representações eram carregadas à frente das comitivas. A imposição do culto solar dos incas e posteriormente do cristianismo pelos espanhóis deu início à destruição das crenças dos Chachapoya. O pouco se sabe está representado em murais e placas esculpidas em pedra. Assim como os maias, os astecas, egípcios e outras civilizações, eles também cultuavam o deus serpente. Mas também havia o condor, que era considerado um emissário dos deuses. Os raios e relâmpagos eram instrumentos divinos de destruição e iluminação. As estrelas serviam para calcular a passagem do tempo com exatidão. Mas ainda havia algo mais misterioso. Arqueólogos encontraram representações de híbridos humano-felinos, humanos répteis e estranhos anões com o corpo coberto de escamas e penachos na cabeça. Humanos répteis não seriam os conhecidos reptilianos como os deuses sumérios e acadianos? Bem, suas deusas eram voltadas à fertilidade, com entidades bizarras dotadas de cristas, múltiplas vaginas e tentáculos. Elas representavam os ciclos de plantio e eram invocadas em datas específicas para abençoar as colheitas e fazer com que não faltasse água e comida. Curiosamente, os templos em Cuelap eram geralmente pequenos e discretos. Um dos mais impressionantes, apelidado de El Tíntero, ou pote de tinta, se destaca por seu formato de cone invertido. No topo da torre encontraram oferendas, ossos de lhama, porquinhos da Índia, pássaros e as cinzas de outros animais colocados nos potes de cerâmica. Em 1996, após pesquisas, uma equipe do Museu do Homem de San Diego concluiu que ele servia como um observatório solar. De outubro a março, datas importantes para os fazendeiros locais, um raio de sol brilhava em um ângulo de 90 graus, iluminando o altar de pedra. Além de sua função no calendário do plantio, a posição do Tíntaro representaria o Axis Mundi, sendo Cuelap o centro do mundo ao redor do qual todo o cosmos se movia. Outro ponto interessante é a relação dos Chachapoya com a morte. Os habitantes gostavam de manter seus ancestrais sempre perto, por isso catacumbas e tumbas estavam em todos os cantos. Em nichos nas paredes, debaixo das casas, na face dos penhascos. Os mortos pareciam coexistir com os vivos, com uma presença permanente no dia a dia. Tudo isso tornava Cuelap um lugar de imenso significado sagrado que provavelmente atraía visitantes em peregrinação e pessoas interessadas em sepultar ali seus entes queridos. Nos limites da cidadela havia catacumbas cavadas na rocha e grandes vasos de barro, cujo interior colocavam cadáveres em posição fetal.
As condições climáticas e o tratamento permitiam que eles fossem naturalmente mumificados. Mas a destruição dos Chachapoya foi rápida e devastadora. Primeiro foram a arte e cultura e seu idioma foi perdido. Por volta de 1475 foram derrotados pelo líder inca Tupac Yupanqui, que executou os guerreiros e baniu outros para fora do império. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo que habitava Coelap, mas é provável que, sem aliados na região, a população tenha gradualmente abandonado o local. Na década de 70, jornalistas britânicos investigaram esse povo e concluíram que a maioria escolheu a morte. Havia muitos crânios com ferimentos semelhantes, como se tivessem sido atingidos por uma clava antes de cair no precipício. Tudo indica que era parte de um ritual realizado por um sacerdote para garantir a passagem dos mortos para o além. Quando os espanhóis chegaram, a cultura dos Chachapoya já estava em decadência. Inicialmente, os colonizadores foram bem-vindos por lutarem contra os incas. No entanto, logo trouxeram doenças mortais para os quais os nativos não tinham imunidade. Estima-se que até 1600, mais de 92% da população foi dizimada. Além das doenças, os conquistadores terminaram o trabalho dos incas, eliminando sua história, memória, crenças e realizações. Os sobreviventes foram forçados a pagar tributos aos espanhóis. Os líderes perderam poder e terras, os xamãs foram proibidos de realizar rituais e seus deuses foram substituídos pelo deus cristão. Centenas de nativos foram queimados vivos pela Inquisição por se recusarem a aceitar o Deus cristão. Muitos foram torturados para revelar a localização das cidadelas perdidas, mas, até onde se sabe, os espanhóis nunca chegaram a Coelap oficialmente. Com o tempo, esse lugar passou a ser considerado apenas uma lenda, semelhante à mítica Eldorado. Após a sua redescoberta, a cidade foi dinamitada por caçadores de tesouros em busca de riquezas, mas sem sucesso. Partiram de mãos vazias, amaldiçoando o enigmático povo que ergueu aqueles muros. Quando os primeiros arqueólogos chegaram a Coelap, encontraram o lugar em um estado lastimável, mas ainda havia tesouros arqueológicos a serem recuperados das ruínas. Hoje, as ruínas estão protegidas, repousando no platô onde foram erguidas, como testemunhas de uma civilização perdida. O povo das nuvens.